Glória a Deus, salve os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Estamos ainda se acostumando, né, com algumas coisinhas. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto, glória a Jesus, que nos solicitaram a falar. Como os irmãos já sabem da caixinha, né? Tem sido uma bênção. E eu creio que será só vitória pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, quero agradecer. Estamos agora, já deve estar gravando, né? Agradecer aos irmãos que cooperaram, tanto daqui quanto aos que não são da nossa congregação, que já cooperaram com estas cestas. Algumas vidas já foram abençoadas, outros cooperaram com dinheiro. E as vidas muitas vezes necessitam, mas eu não tenho condição de comprar uma cesta básica, não posso. Mas ajude como você pode. Porque às vezes a pessoa não está precisando somente de comida, precisa de um gás, precisa de algo mais. Então, toda a ajuda é necessária, é bem-vinda. E os irmãos vão ser abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Essa semana, glória a Jesus, nós recolhemos alguns alimentos, algumas cestas já foram feitas. E o Senhor tem dado vitória, amém? Glória a Jesus. Pode dar início aos slides aí. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 34 e verso 11. Ezequiel 34, a partir do verso 11. Do começo. Glória a Deus. Ficou um pouquinho claro, mas... Não, para mim tá bom. Amém? Ezequiel 34, verso 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, tem alguns irmãos procurando, então vamos aguardar. Isso, a partir do verso 11. O verso 11 e o verso 16, na verdade. Quem quiser acompanhar, não pode pôr no primeiro mesmo. Isso. Quem quiser acompanhar ali no slide, pode acompanhar. Que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, no verso 11: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. No verso 16 diz assim: a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-los-ei com juízo. Amém? Glória a Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. A pergunta, como os irmãos podem ver ali no título, foi a respeito da ovelha perdida. E os irmãos podem estar se perguntando, mas essa não é a parábola da ovelha perdida. Mas o Senhor colocou no meu coração essa introdução, porque quando Jesus ele fala lá em Lucas, capítulo 15, acerca da parábola da ovelha perdida, ele estava se referindo também a esse capítulo de Ezequiel, capítulo 34, verso 11 ao 16, e os outros versos também que fazem menção a este assunto. Então, vamos, glória a Jesus, ler lá em Lucas. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, quiserem acompanhar por ali, pode passar. Nós vamos começar lá em Lucas, capítulo 15. Os irmãos que não conseguirem enxergar, podem acompanhar pela Bíblia. Está ali os versículos. Lucas 15, a partir do verso 1. E diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A partir do verso 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de
arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Se puderem desligar só esse ventilador aqui que está levantando as folhas, eu lhe agradeço. Glória a Deus. Essa é uma parábola muito conhecida, né? Muitas pregações sobre esta parábola, irmão Antônio. Muitos irmãos pregam, anunciam, falam sobre esta parábola, convidam pessoas a aceitar Jesus Cristo em cima desta parábola. É uma parábola bem conhecida. Contudo, ela tem algo bem profundo nela, porque ela não pode ser entendida somente por ela. Ela é uma parábola que ela é um complemento de outras, irmã Sandra. Ela é uma parábola que é um complemento geral de algo que Jesus estava falando ali com os fariseus e com os publicanos. E quando eu estava estudando essa parábola, eu me deparei com o estudo de alguns irmãos, entre eles o irmão Rodrigo Silva, que é um paleontólogo, gosto muito dos estudos dele, e ele falava a respeito dessa parábola, até mesmo acerca de algo que nós já ouvimos muito, aquele conto que fala a respeito do pastor que estava pastoreando as suas ovelhas e uma ovelha era muito teimosa, ele foi lá, quebrou a patinha dela e começou a carregá-la nos ombros para que ela pudesse se achegar ou conhecer mais e amar mais o pastor, para que aquela ovelha se apegasse mais ao pastor. Esse foi um fato real, segundo conta a história, que aconteceu lá no Oriente Médio. E Jesus, conhecendo já desses fatos, destas coisas, porque bem sabemos que o povo de Israel era um povo que vivia de apacentar ovelhas, que vivia de plantar, era um povo pecuarista e era um povo que vivia da agricultura, ou seja, eram ambos vivendo das coisas do campo. Então eles tinham conhecimento das coisas do campo, eles tinham conhecimento daquilo que eles falavam. E para nós compreendermos essa parábola, é necessário nós entendermos o contexto inteiro. Nós só lemos até aqui, até o verso 7 de Lucas, capítulo 15. Mas se você observar, eu separei justamente por causa disso, lá no capítulo 15, verso 1 e 2, porque os discípulos eles colocam uma referência que é primordial para entender essa parábola. Eles colocam lá, e chegavam-se a ele todos os publicanos, que eram aqueles que cobravam imposto, como Mateus. Nós sabemos que quando Jesus ele foi até Mateus, ele era também um publicano, ele cobrava impostos para Roma. E diz lá ainda, e pecadores para o ouvir ou para aprender com ele. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus, que é conhecedor e sabedor de todas as coisas através do Senhor, ele começa a lhes contar uma parábola. Jesus, ele conhecendo o coração daqueles homens, porque eles estavam se escandalizando, porque Jesus estava comendo e bebendo com os pecadores, estando à mesa dos pecadores, aos olhos humanos estava desobedecendo aquilo que está em Salmo capítulo 1, que nós não devemos assentar na mesa dos pecadores ou nas rodas dos escarnecedores, mas Jesus ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava ali rodeado daquele povo para os evangelizar, para levar o evangelho e para resgatar a ovelha perdida. Por isso ele começa lhes contando esta parábola, começa contando a parábola de ovelhas que eram justas, que estavam na presença do pastor, que obedeciam ao pastor, mas o pastor ele larga todas elas no campo, para ir atrás daquela que era desobediente, que estava andando fora do aprisco, estava longe dos caminhos do Senhor, estava longe da presença dele. Jesus começa a olhar e contar aquela parábola para que aqueles fariseus que tinham ouvidos, mas não ouviam, como a palavra do Senhor nos diz, para que eles pudessem compreender a vontade do Senhor, que o Senhor ele não veio senão para buscar aquele que havia se perdido, que ele não veio senão para buscar aquele que tinha se desgarrado. É verdade que sobre essa parábola se poderia fazer milhões de tipos de pregações, milhões de tipos de coisas, até mesmo a respeito de bênção, de prosperidade, como já vi alguns fazendo, mas o que a palavra estava querendo realmente dizer? O que Jesus estava querendo realmente dizer sobre esta parábola? Ele estava nos ensinando, nos passando o ensinamento. Pode passar, irmão Daniel, esse slide? Porque se nós continuarmos lendo, a partir do verso 8, ele conta outra parábola. Nós conhecemos bem, eu não vou ler, mas é a parábola dos talentos, das 10 dracmas. Todos sabem que havia uma mulher e ela tinha 10 dracmas.
Ou seja, era a recompensa, era aquilo que ela recebeu de herança do seu pai, para que se porventura ela viesse perder o esposo, se divorciar, não tinha aposentadoria naquela época, então precisava de um dote, de algo, para que ela pudesse se suster ou voltar aos braços do pai. Então ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. E ela procura diligentemente, como de Jesus, procura, assim como o pastor procurou aquela ovelha, e começa a procurar, e quando ela encontra, ela se alegra, mais do que pelas 9 que ela tinha. Por quê? Porque aquela pequena dracma, aquela pequena ovelha faria falta na presença do Senhor, faria falta na vida daquela mulher. Então, do mesmo modo, o Senhor estava exortando os fariseus, exortando os publicanos. E ele conta outra parábola também muito conhecida, a respeito do filho pródigo. Observe bem, a primeira e a segunda falavam a respeito da ovelha que tinha se perdido, que tinha se afastado dos caminhos do Senhor, que tinha se apostatado da presença de Deus. Agora a terceira não. A terceira, embora fale sim de um filho que se apostatou, no finalzinho ela fala algo bem interessante, que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, que é o segundo filho, que tinha ficado no lar, e quando ainda estava longe, viu... Aliás, desculpa, isso aqui ainda é o primeiro, glória a Jesus. Pode passar, irmão Daniel. Sim, está ali. O segundo filho, ele, após chamar um dos servos, ele começa a exclamar. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Observe bem, Jesus ele conta 3 parábolas de algo que havia se perdido, mas no final ele faz uma ressalva. Ele dá, vamos dizer assim nas palavras de hoje, dá uma indireta aos fariseus que estavam lá fora. Estavam ali murmurando e se indignando, porque o Senhor estava contando, estava conversando, estava dialogando, estava com aquelas pessoas. Ele começa a dizer para ele: olha, eu vim para buscar, eu vim para trazer de volta quem havia se perdido. Vocês estão murmurando como aquele filho estava, porque o outro tinha voltado. Vocês estão se indignando, vocês estão se escandalizando, porque este voltou, porque este está comigo e está querendo aprender da minha palavra. Mas não é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês os recebam, eu quero que vocês estejam comigo e se alegrem por aquele que estava perdido e agora voltou. A palavra do Senhor, quando Ele nos declara essas palavras, é numa exortação. Por isso eu coloquei lá em Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 11. Porque lá no capítulo 34 de Ezequiel, o Senhor ele volta a exortar aquele povo. O Senhor continuamente ele começa a repreender o povo através do profeta Ezequiel. Ele começa a dizer: ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas, ai dos pastores que não buscam as desgarradas, ai dos pastores. E muito o Senhor começa a exortar aquele povo ali, muito o Senhor começa a ensinar aquele povo. E Jesus, cumprindo ali Ezequiel capítulo 34, ele vem para apacentar as ovelhas, ele vem para buscar as perdidas. E se você observar bem, glória a Jesus, a palavra do Senhor diz ali, ó: eis que te sirvo tantos anos. Olha, estava como os fariseus, nós estamos aqui todos os dias, estamos servindo a Deus. Por que você está dando atenção a estes outros, a esses publicanos, a esses pecadores, e a nós você não senta na nossa mesa, não vai na nossa casa? Por que você não faz isso? Então eles estavam indignados, porque Jesus estava se reunindo com aquele povo que eles não achavam digno, porque Jesus estava com eles para os remir, para os santificar. Hoje pode passar, irmão Daniel. Se você observar ainda, glória a Deus, só um instante. Glória a Deus. Eu coloquei ali no capítulo 16 que Jesus continua as suas parábolas e vai até o capítulo 17, na verdade. Essa exortação, assim como o Sermão da Montanha, toma alguns capítulos. Jesus começa no 15, 16 e até o comecinho do capítulo 17 de Lucas.
a qual ele começa algumas exortações àquele povo acerca de algumas parábolas, acerca da parábola do administrador, acerca de outras parábolas, acerca de rico e de Lázaro. Por que ele estava falando essas coisas para aquele povo? Observe bem. Primeiramente, ele mostra para os fariseus que ele não veio para aquele que estava na presença dele, mas ele veio para aquele que estava longe do aprisco do Senhor. Ele veio para buscar a quem havia se perdido. Ele veio para que aquele que está perdido seja resgatado, seja chamado pelo nome dele, para que encontre força, para que encontre graça, para que seja suprido das suas necessidades. E quando ele começa a falar com aquele povo, ele começa a mostrar para eles também o pecado deles. Porque, observe, eles estavam se achando justos na presença do Senhor. Mas no finalzinho dos slides eu coloquei duas observações que eu encontrei de algumas pessoas. Alguns entendem que esses 99 que ficaram eram justos, aqueles que realmente servem a Deus. Já outros entendem que eram aqueles que pensavam que estavam servindo a Deus, que pensavam que estavam na casa de Deus, fazendo a vontade dele, mas na verdade não estavam totalmente. Então são duas linhas de pensamento. E a que eu acho que mais se encaixa é justamente essa segunda. Por quê? Porque Jesus ele continua dizendo para ele, olha, vocês estavam na casa, vocês estavam comigo, vocês estavam ao meu lado, vocês estão na minha presença, mas não estão fazendo a minha vontade. Ele começa a falar a respeito do adultério, começa a falar a respeito do duplo servir a dois deuses. Ou seja, ele começa a mostrar o pecado daqueles fariseus para eles. Começa a mostrar para eles que eles não podem servir a dois deuses, como está escrito ali. E os fariseus que eram avarentos, ouviam todas essas coisas, zombavam dele. E ele disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então Jesus estava revelando para eles, olha, vocês estão na casa, vocês continuam na presença do Pai, mas vocês estão da mesma forma como aquele outro que saiu. Vocês estão até mesmo pior do que aquele que não está mais na minha presença. Vocês precisam se consertar, porque embora vocês estejam na minha presença, vocês não estão andando conforme aquilo que eu ensinei. São cegos conduzindo outros cegos. São pessoas que estão na presença do Senhor, ou conhecem a palavra de Deus, mas estão fazendo a vontade do inimigo. Glória a Deus. Pode passar, irmão Daniel. Observe, lá em Lucas, do 15 até o 17, ele fala sobre adultério, sobre rico e Lázaro, sobre os escândalos, sobre a fé e o perdão, e sobre a obrigação na obediência. Se nós formos ler lá no capítulo 17 de Lucas, ele diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem estas coisas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, ele disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhes dirá, quando eu lhe chegar ao campo, vem agora e sente-se a comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Glória a Deus. E ali o Senhor Jesus encerra aquela quantidade de exortação, aquela quantidade de repreensão para os fariseus e para os publicanos também que estavam ali aprendendo com o Senhor. No final o Senhor mostra para os fariseus, por fim, que como servos nós não devemos regozijar porque nós temos feito a vontade do Senhor, mas nós devemos, como diz o Senhor Jesus Cristo, se alegrar, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Ele nos deu a graça de sermos chamados filhos de Deus. Nós não devemos se alegrar porque nós temos andado de maneira correta, não, nós devemos se alegrar porque Ele nos chamou, nos santificou. Nós sim temos que andar em santidade, com certeza, mas nós devemos que ter a consciência que por mais que nós façamos, nós ainda somos pecadores.
Era isso que Jesus estava tentando alertar aquele povo. Era isso que Jesus estava tentando exortar aquele povo, irmão Danilo. Porque nós necessitamos reconhecer que somos pecadores. Porque o reconhecer que somos pecadores nos faz nos achegar a Deus. Lá em 2 Crônicas mostra isso. Esse meu povo que se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, o povo dele, quem está na presença dele, fazendo a vontade dele, tem que se humilhar, tem que descer na presença do Senhor, tem que procurar fazer a vontade dele. E quando nós fazemos, nós não devemos se exaltar porque estamos fazendo, nós não devemos se regozijar porque estamos fazendo, nós devemos falar para nós mesmos: temos feito pouco para o Senhor. Tudo quanto eu tenho feito, nada é na presença de Deus. Eu sou um miserável pecador e tudo quanto eu faço ainda é insuficiente para agradecer a Deus. Tudo quanto eu faço ainda é insuficiente para agradecer ao nosso Deus. E isso também se demonstra lá em Mateus capítulo 18. Quem quiser abrir, pode abrir. Glória a Jesus para ler, mas eu não vou ler não, para adiantar, porque o tempo está corrido. Lá ele conta a respeito das criancinhas, né, quando os discípulos começam a indagar a Jesus Cristo a respeito do maior no reino dos céus, mas Jesus mostra para eles que nós devemos ser como uma criança na presença do Senhor, ter humildade, quebrantamento, glória a Jesus, fazer a vontade dele, evitar os escândalos, evitar, glória a Jesus, não perdoar o irmão, porque o apóstolo Pedro também indaga a Jesus a mesma coisa que foi indagada aqui em Lucas. Quantas vezes deveria perdoar? Jesus exorta-os novamente, que até 70 vezes 7. Nós devemos constantemente perdoar, porque assim como nós não somos dignos do perdão dele, e ele nos perdoou, nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E glória a Jesus, o Senhor ressaltou isso através da palavra dele. Por quê? Pode passar, irmão Daniel. O Senhor ressaltou isso para que nós pudéssemos conhecer aquilo que está lá em Ezequiel 34, a qual ele disse, glória a Jesus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, buscarei como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-eis de todos os lugares por onde andam espalhados, onde é nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos. Glória a Jesus, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos, nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada a tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Glória a Deus. Observe o que o Senhor fala. Aquilo, a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Lucas 16, que ele estava para apacentar as ovelhas, que ele veio, senão, glória, para aquela que estava perdida, que estava desgarrada do aprisco do Senhor. Porque nós, como ovelhas do seu aprisco, outrora estávamos desgarrados da presença do Senhor, outrora estávamos longe da sua presença. Por quê? Porque outrora a palavra do Senhor não foi ministrada conforme deveria ser ministrada. O evangelho do Senhor não foi pregado como deveria ter sido pregado. As coisas estão andando como não deveria estar andando. E Jesus, através dessa parábola, vem nos ensinar algumas coisas, entre elas, que nós devemos agir como um pastor na presença do Senhor. E nós devemos procurar estas ovelhas perdidas. E nós devemos resgatar. Porque lá em Ezequiel 34, o Senhor ele começa a dizer: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curam a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Glória a Deus. E o Senhor começa a falar, né? Que nós, que somos como pastores, permitimos essas coisas. E Ele veio para resgatar nossas ovelhas. E nós, sendo ovelhas também dele, desse aprisco, devemos agir da mesma maneira. Procurar as ovelhas perdidas. Tratar aquela que está doente, tia Luzia.
tratar aquela que está enferma. Porque, vou usar o exemplo do irmão Danilo. Glória a Deus. O irmão Danilo, ele mesmo já disse algumas vezes que se não fosse o carinho, estarmos ali do lado dele, né, irmão Danilo? Talvez ele não tivesse ficado uma semana na igreja. Glória a Jesus. Mas isso é o quê? Glória a Deus, nós buscarmos as ovelhas perdidas, tratarmos as ovelhas do Senhor. Porque nós outrora estávamos da mesma maneira, estávamos perdidos. E quando nós estávamos perdidos, alguém foi lá e nos deu as mãos, para que agora nós estejamos na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle. E do mesmo modo nós devemos fazer também. Eu posso ajudar aquele que está necessitado, como aqui a campanha da colheita. Nós devemos ajudar aquele que está necessitado. Um necessita de comida, como diz o apóstolo Tiago, outros necessitam de roupas, outros necessitam de força para vir na casa, outros necessitam de um incentivo. Como eu fiquei sabendo do diácono Zé Nilton, que conquistou o irmão Pedro através de uma balinha, todo dia indo lá, levando uma balinha para ele, evangelizando ele. Havia um incentivo, havia uma procura pela ovelha perdida, e nós da mesma forma devemos fazer na presença do Senhor. Essa é uma parábola que pode ser levada sobre outros sentidos? Pode. Mas aquilo que o Senhor nos tem ensinado através disso é que nós devemos procurar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Nós, como servos do Senhor, devemos tratar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E lá em Ezequiel nós podemos fazer um paralelo. Glória a Deus. Pode passar, irmão Daniel. Isso. Lá entre Ezequiel 34, em Lucas 17 e Mateus 18, nós podemos ver o quanto o Senhor estava falando, glória a Jesus, com igualdade, com aquilo que estava profetizado na palavra do Senhor. Observe, lá em Lucas e Mateus falava sobre a ovelha perdida. E lá em Ezequiel ele disse que ele buscaria as ovelhas perdidas. Lá ele fala a respeito dos escândalos e da humildade. E ele diz que ele limpará do meio do seu passo toda a impureza. E que ele curará e tratará as ovelhas. Glória a Jesus. E ele nos termina dizendo, dando uma exortação, que as gordas e as fortes não mais habitarão no seu pasto. Que é isso, irmão? O que significa isso? Que aquelas ovelhas que estavam lá, havia gordas e fortes, com certeza. Mas a palavra do Senhor diz que elas não ficarão mais no meio. Não significa que o irmão que é mais gordinho vai sair da presença do Senhor, não é isso. Glória a Jesus, o irmão que é mais forte, carrega mais peso, não. O Senhor estava falando no sentido espiritual. O Senhor estava falando no sentido, glória a Jesus, espiritual da palavra. Pode passar, irmão Daniel. Mas para que nós possamos passar para esse sentido espiritual, para que nós possamos entender quem são as ovelhas gordas e magras, como eu disse, é necessário nós entendermos quem são as 99. As duas linhas de pensamento, meu Deus do céu, glória a Jesus. Pega aí, Naralinha, por favor. Glória a Jesus. Diz lá a primeira linha, como eu falei, fala a respeito daqueles que acreditam que aquela parábola era a respeito dos que servem realmente a Deus, que estão em obediência com a palavra do Senhor. E o Senhor os deixou em cuidado, porque eles sabiam a vontade do Senhor. E também está falando, glória a Deus, a respeito daquelas ovelhas que, embora pensavam que estavam fazendo a vontade do Senhor, mas não estavam. Observe bem. Pode passar, irmão Daniel. Lá em Lucas capítulo 18, embora não seja continuação, mas Jesus também falando aos fariseus, ele começa dizendo para eles, a partir do verso 9, ele disse também essa parábola: há uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Outra exortação de Jesus Cristo. Dá para fazer um paralelo? Dá, para nós compreendermos aquela palavra? O povo fariseu, eles estavam pensando dessa maneira, que eles eram justos aos seus próprios olhos, e muitas vezes acontece isso no nosso meio. Nós começamos a santificar de tal maneira que alguns pensam: não, mas agora eu sou santo.
eu não peco, eu não falho, mas nós temos que entender que nós somos sujeito. A santificação é muito mais que necessário para a vida do crente. Contudo, nós temos que entender que da mesma forma que outrora nós estávamos fracos no pecado, há outras pessoas que hoje estão fracas no pecado. E da mesma forma que alguém nos deu a mão antes, nós devemos dar a mão agora. E eu já há alguns anos venho compreendendo essa palavra, porque eu passei por uma situação que foi para mim meu aprendizado, porque muitas vezes nós queremos, mas eu quero agora, quero que você aprenda agora, quero que você faça agora, mas eu quero que você aceitou Jesus hoje, você ande da presença do Senhor assim, 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 mas não é assim. Como diz o apóstolo Paulo, uns estão tomando leite, outros já estão comendo feijoada, outros estão comendo cuscuz com feijoada, vamos dizer assim, outros já estão comendo uma comida mais forte. Nós temos que entender que cada um tem um processo na presença do Senhor, e como andando na presença do Senhor, nós devemos tratar essas vidas. Mas eu não tenho paciência, irmão. Eu não consigo. Eu não tenho força de aguentar essa pessoa, mas ela só anda dessa maneira. Procure tolerar. Procure andar no caráter cristão. O caráter cristão, glória a Jesus, ele tolera. Glória a Jesus. Muitas vezes a palavra do Senhor nos revela que a tolerância não é boa, do pecado, sim, a tolerância do pecado não é boa, mas quando nós vemos que a pessoa está ali se esforçando, querendo largar o pecado, nós devemos ajudar, agir com sabedoria, evitando palavras ou coisas que destruam aquela pessoa que já está fraca na fé. Nós temos o dever de ser um pastor na presença do Senhor. Se Jesus Cristo habita em nós, se Ele habita em mim e você, se não vivo mais eu, mas Cristo em mim, nós devemos fazer aquilo que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, que era procurar a ovelha que estava perdida. Se Cristo vive em mim, eu também sou um pastor, eu também devo procurar a ovelha perdida da parte do Senhor. Irmão, mas eu ainda estou tão fraco, mas na minha fraqueza, na sua fraqueza, o Senhor nos faz forte para resgatar aquele que está perdido, aquele que está necessitado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode passar para o último slide? Glória a Deus. Eu, Jesus. E o que nós tomamos de lição já no finalzinho desse estudo? Nós sabemos, glória a Deus, que o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Glória a Jesus. Nós vemos que os fariseus estavam tentando censurar ou acabar com Jesus. Mas o que nós entendemos desta parábola? Que independente da interpretação, se as ovelhas que ficaram, as 99 eram justas ou injustas, nós devemos entender com o importante, o ênfase da parábola é, glória a Jesus, que aquela ovelha perdida foi buscada, encontrada, e nós devemos se alegrar por isso, cada alma que chega aos pés do Senhor, aquele que está fraco, que começa a vir aos cultos, nós não devemos de maneira alguma afastar, ou não querer estar sentado do lado daquele bêbado que vem para um culto, vamos dizer assim, aquele que está fedendo do que vem para o culto, mas nós devemos estar ali procurando trabalhar o ID do Senhor, a vontade de Cristo, porque, glória a Jesus, os 3 tópicos de coisas que nós aprendemos nesta palavra, glória a Jesus, que ela nos ensina que uma única pessoa já faz falta, como nós sempre dizemos, né, respeito do irmão Léo, e a guitarra dele, ele faz falta, naquele cantinho que ele tocava, faz falta. Mas o irmãozinho que estava naquele cantinho sentado como um mocinho, quando falta a gente já sente a falta. Nós sentimos a falta, porque cada membro do corpo de Cristo faz falta. Quando um não está no nosso meio, faz falta. É uma ovelha perdida que necessita de um tratamento. Cada um tem uma circunstância. Um tem problema psicológico, outro tem dupla personalidade, outro tem problema com pecado, outro tem problema com prostituição, outro tem problema com... Cada um tem um problema. E nós devemos, como servos de Cristo, tratar a cada um. Procurar, glória a Jesus, a incentivar na presença de Cristo. Glória a Deus. Em segundo lugar, a parábola nos ensina que o pastor, ele busca suas ovelhas. E como eu acabei de dizer, se nós vivemos Cristo, fazemos a vontade dele, nós somos também pastores de Cristo. E devemos fazer a sua vontade. Glória a Jesus. Da mesma forma como Cristo, como um pastor, vai à procura do homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, é o pastor que vai em busca da sua ovelha, não a ovelha que vai em busca do pastor. Glória a Jesus, nós devemos fazer da mesma forma. Porque muitas vidas não têm força de estar na casa do Senhor. Mas nós, numa visita, numa ligação, em qualquer forma, incentivamos a pessoa a estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo, acho que foi o ano passado, que nós estávamos na comissão de jovens,
E algum tempo, não, faz mais um pouquinho, que o Léo saiu da igreja no passado. E nós fomos visitar, entre eles, o irmão Danilo e o irmão Emanuel. E quando chegamos lá, começamos a pregar para o irmão Emanuel, né, irmã Sandra? E ele não queria vir para o culto, mas ali a palavra trabalhou no coração dele e ele veio para o culto. É um incentivo, glória a Deus. É uma forma de nós fortalecer aquela vida que está perdida. Nós devemos procurar reconhecer quem está ferido, porque o irmão está ferido porque o fulano de tal fez algo para ele. Então nós devemos mostrar, como certa vez eu vi um pastor dizendo, que a irmã disse para ele: olha, pastor, eu não vou para a igreja porque a igreja tem isso, isso e isso. E acontece isso, isso e isso. Um é prostituto, o outro fala mal do seu irmão, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e isso me magoa. Aí e é muito pecado, cheio de pecado dentro da igreja. Aí o pastor olhou para ela e falou: então maravilha, glória a Deus, você já pode então fazer parte desse corpo. Porque sempre cabe mais um pecador em nosso meio. Então nós devemos entender o nosso lugar como servo do Senhor, que nós somos pecadores necessitados da graça de Deus, necessitados da misericórdia do Senhor. Nós, como ovelhas do seu pasto, devemos procurar se achegar na presença dele. Em terceiro lugar, a palavra nos ensina que devemos aprender com a atitude do bom pastor. Diante dos perdidos, podemos adotar diferentes atitudes. Podemos odiá-los, se nós não formos servos de Deus. Glória a Jesus. Podemos ser indiferentes a eles, mas podemos também recebê-lo, ou finalmente podemos buscá-lo como servos verdadeiros em Cristo Jesus, fazendo a vontade dele, andando na presença dele. E é por isso que ele nos exorta nessa parábola. E nós não devemos fazer como os fariseus, murmurar por aquele que está perdido ou se indignar, mas nós devemos sim procurar essas vidas que estão perdidas, ir atrás dessas que estão desgarradas, e estão necessitadas de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Quem quiser abrir a Bíblia, Ezequiel 34, só para nós darmos a ênfase final. Ezequiel 34, pode abrir a sua palavra. Passa aí mais um, acho que tem mais um. Não, tem não, né? Eu acho que faltou. Tá bom, glória a Deus. Pode acender a luz aí, irmão Daniel. A partir do versículo, deixa eu verificar aqui. A partir do versículo 17. Diz assim: não se atrapalhem que minha tradução é um pouquinho diferente, a NVI, eu não trouxe a outra Bíblia, mas vamos lá. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre o carneiro e o bode. Não lhes basta comerem boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem. Não lhes basta beberem água limpa, deverão também enlamear o restante com os pés. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram a passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres, até expulsá-las, como eu tinha dito. Glória a Jesus, muitos estão na casa do Senhor, pensando que estão fazendo a vontade dele. Até parecem, são gordinhos, até têm aparência de que estão servindo ao Senhor, mas estão ali mais para chutar, mais para afastar o povo da presença do Senhor, não estão para edificar, para resgatar almas. Nós bem sabemos, e isso os apóstolos eles nos exortam, que aquele que é da vontade do Senhor, que é do aprisco de Cristo, estes que saíram do nosso meio, é porque não são do aprisco do Senhor. Entretanto, nós devemos saber quando a pessoa sai porque ela não quer a palavra, porque ela não quer servir ao Senhor, ou quando porque ela não teve ajuda, não teve força de vencer o pecado. Porque tem muitos que querem largar o pecado, mas não têm encontrado força na presença do Senhor. E aqui ele fala a respeito da ovelha gorda e da forte, que estavam derrubando e expulsando as ovelhas fracas. Ele continua: e salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com ela e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Glória a Deus. Só até aqui. Com isso, o que nós concluímos dessa palavra é que o Senhor, através da parábola da ovelha perdida,
Ele nos estava exortando a ser bons pastores na presença do Senhor, a resgatar as almas perdidas, a buscar as aflitas, glória a Deus, a fazer a vontade e o ide de Jesus Cristo, a andar na presença dEle. E como servos do Senhor, de modo algum, nós devemos se apostasiar na verdade, mas devemos fazer o ide do Senhor. Seu irmão está com problema, é um irmão perturbado, vamos dizer assim, é um irmão complicado de lidar com ele, glória a Jesus, trate, procure agir com um caráter cristão, um caráter de Cristo, porque é isso que Jesus nos ensinou. E nós devemos buscar as ovelhas perdidas, nós devemos tratar as doentes, e nós devemos resgatar a que está necessitada, porque como igreja, porque como servos de Cristo, nós devemos fazer o ide do Senhor. A maior exortação aqui nessa parábola é esta, e nós devemos buscar as ovelhas do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor Moisés dar o término do trabalho. Glória a Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco.